Mais um vídeo do Evangelho, é o número 6. Vou colocar aqui agora. Tópico 8 do primeiro capítulo, Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio que é o Criador. Não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque o Criador não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí, um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes deste ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Bom, um exemplo da ciência e a religião estão unidas é quando, alguns anos atrás, veio o livro psicografado do Rubens Saraceni sobre a Gênese divina de Umbanda Sagrada, que fala sobre a criação, como ela acontece do lado de fora do Pai, Mãe, Criador primordial. Lá dentro, ninguém sabe até hoje. Apesar desses engenheiros cósmicos, estudiosos cósmicos, estudarem isso há bilhões, há trilhões de anos, mas ninguém sabe, é um mistério. E ninguém sabe como o Criador surgiu. Então, eles vêm e estudam o que acontece no universo sobre toda a criação, tanto a das estrelas, dos planetas, das galáxias, do Sol, da Lua, cometas, né? Cometas também. E que mais? Bom, e eles sabem como, hoje eles sabem e já transmitiram para nós, já se sabe que nós passamos por várias fases, que é a fase mineral, que é a partícula do amor, uma das partículas do Criador, amor, agregador e mineral.
agregador porque o amor, ele junta, ele agrega. Então, nós todos passamos já por várias fases, vamos dizer, vários planos da criação. Primeiro, mineral, depois veio vegetal, animal, elemental e, finalmente, humano, e depois, finalmente, o total, seres que expandem a luz do Criador. E essa não será ainda a última fase, porque há graus, quando ele se expande em luz pela evolução, há outros graus a seguir, a evoluir de luz. Bom, continuando o Evangelho. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, cada uma encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo. Só um momento que eu vou botar isso aqui bem maior para a minha vista. Isso, agora sim. Encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Havia uma separação, né? Se isso era uma coisa, e sobre que falo religião, né? Porque isso religião formou-se aqui em religião, mas era só para ser informações espirituais, sem ter religião, mas acabou se formando religião, né? E dessa religião acabou também se formando vários ramos de religião. Mas a espiritual, a espírita ou espiritualista mais ainda, ela é mais avançada que o espírita, o espiritualista é mais avançado, é o que mais se aproxima da verdade. Porque ainda há muitas verdades que aqui, nesta terceira dimensão, nós não saberemos. Só quando nós ascendermos para uma outra dimensão, aí sim começaremos a ampliar os nossos conhecimentos que adquirimos aqui. Bom, então vamos. Continuando o Evangelho. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Ou seja, as leis que fazem surgir os astros, ou as estrelas, ou as galáxias, etc., os planetas, elas não mudam, elas serão sempre aquelas. Né? Do ser humano também. Será sempre assim. Os diversos planos de vida até chegar ao ser humano, nunca mudará. Num novo planeta primitivo, o ser que vai ser criado ali, nascido ali, vai ter as mesmas condições de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né? Vai ter fases. Pode ser um pouco diferente de um planeta para outro, porque até a posição de um planeta, gente, faz diferença. Tanto faz diferença que quando os astronautas vão explorar aí o espaço, e quando vêm os extraterrestres para cá também, eles têm que tomar cuidado e eles não podem passar em certos lugares,
eles têm vamos dizer, um mapa, né? Um mapa cósmico, porque sofre certas alterações. Então, um planeta, por exemplo, nós estamos aqui nesta galáxia, podem fazer um outro planeta nesta galáxia, mas a Terra está aqui, mas o outro planeta foi feito lá na ponta, lá longe. Ali já vai ter outra energia, outra frequência, né? Tanto que é assim que Marte não tem a mesma frequência do que a Terra, Vênus não tem a mesma frequência, se eles são diferentes, como Saturno, como Netuno, como Plutão, etc. Mas segue sempre a mesmo jeito, a mesma lei, só que numa outra frequência diferente, que vai alterar, mas não o espírito, vai alterar o corpo, a parte externa do corpo. Porque quando um ser alcança outras dimensões, o próprio corpo, ele se auto-evolui devido vamos dizer, devido à sabedoria daquela pessoa e do amor incondicional que ele desenvolveu dentro de si. Então, já não vai sofrer, por exemplo, etapas. Essas etapas que eu estou falando, primeiro plano, segundo plano, é até se formar, vamos dizer, um espírito para entrar num corpo físico referente àquele planeta. O nosso corpo físico é este, né? E ainda tem a variedade de ser negro, ser amarelo, ser azul, tem seres azuis na Índia, e alguns avermelhados, que pode surgir. Quando era criança eu via, agora eu nunca mais vi. Até o cabelo até vermelho, mas a pele também meia rosada, meia não assim branca, nem escura, nada disso. Então, num outro planeta, o corpo, devido aos componentes que tem lá químicos, ele sai diferente. Mas o espírito, ele passará sempre aquelas fases. Mas será que naquele outro planeta tem água? Sim, porque também vai ter vegetação. A vegetação pode ser diferente dessa, mas vai ter a vegetação. Hein? Então, é assim, não vamos pensar que lá nos outros planetas todos são iguaizinhos assim, corpo não. Corpo externo é diferente, né? Eu vou fazer um intervalo aqui. Pronto, voltei. Deixa eu colocar aqui. Bom, continuando então. Uma vez constatadas pela experiência, essas relações, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas, nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução moral que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, veja bem, 18,
escrever para ficar bem, 18 séculos. Desse jeito fica melhor. 18 séculos. Séculos ou séculos? Então, após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. Essa nova era começou quando foi psicografado, aliás, o Evangelho. Uma nova era que, aos poucos, vem se estendendo até a nossa atual, que estamos no ano de 1923, na qual está expandindo mais os conhecimentos através de seres que vêm de outros orbes, de outras dimensões, e esclarecer mais e ampliar o conhecimento do Evangelho e do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. E muita gente acha que isso é um absurdo e não está prestando atenção nas novas informações que vai fazer com que elas expandam mais suas consciências. Não importa a religião que a pessoa esteja abraçando. Pode ser espiritualista, espírita, ubandista. Qual é a outra que dizem que é Ubanda, mas não é candomblessista? Evangélicos, crentes, né? Crentes evangélicos, católicos, brahmanes, budistas e outras religiões que tem por aí. Não importa. E o católico, né? Não diz católico, o catolicismo, qualquer religião deve se interessar em saber as novas informações que estão vindo, que isso é para ajudar os seres aqui desta terceira dimensão, para que eles possam expandir a consciência e que possam ser levados para um lugar melhor devido à sua expansão, mas não só a expansão da consciência, mas entender que, em primeiro lugar, está o amor incondicional, porque não adianta você saber muito e não ter amor incondicional dentro de si. E amar o nosso Pai, Mãe, Criador primordial, amar a si mesmo e amar ao próximo, e do próximo amar toda a humanidade do universo. Quando se diz amar ao próximo, esse amor tem que ser extensivo a todo tipo de vida que há aqui nesta terceira dimensão, ou seja, o amor é extensivo aos animais, às aves, aos peixes, outras formas de vida que tem dentro do solo, né? Aquelas pequenininhas, outras que estão surgindo novas formas de vida por aí, e as plantas, as árvores que nos ajudam, as árvores e outros tipos de plantas que nos dão o óleo essencial para a cura de muitas doenças. Para quem não sabe, a aromaterapia ela é extraída de óleos de plantas e de árvores. Algumas são extraídas do tronco, outras das folhas, outras das flores. Não estou falando em florais, estou falando em aromaterapia de óleos essenciais. Pode ser de lavanda, eucalipto, porque há vários tipos de eucalipto, a lavanda francesa, porque a lavanda daqui tem outro nome. A lavanda daqui é lavândola. E então, no passado,
as pessoas, nossos ancestrais que viviam aqui, eles tinham esse conhecimento. E quem trouxe esse conhecimento foram os extraterrestres, que pensavam que eram deuses, e alguns que ficaram aqui, que também tinham esse conhecimento, que chamavam de bruxas e bruxos, feiticeiros e feiticeiras. Curavam as pessoas e diziam que eles eram bruxos e eram hereges, etc, etc. Eles não precisavam nem acreditar, porque eles sabiam da existência do Criador e sabiam das coisas que o Criador fez para nos ajudar. Então, não havia necessidade de se abraçar a religião futura católica na época da Santa Inquisição, da Idade Média, né? Então, nós temos que amar tudo. Vai essa gente lá desmatar aquelas árvores que tem remédio para a gente, lá na Amazônia. Deixa eu ver. Tem uma que começa com... Não é Carnaúbé. Caramba, minha memória não é fácil, eu quero lembrar das coisas. Bom, deixa para lá, não lembro. Às vezes, quando eu termino, eu lembro. É impressionante. Que coisa. Então, senhores, a própria religião umbandista, ela usa ervas, até para tomar banho, que a gente chama de descarrego, né? E funciona. Eu, uma vez ou outra, eu gosto muito, o que eu sinto efeito é de alfazema. Não é a folha, é uns grãozinhos que tem. A gente ferve e eu coloco, ou rosa branca. Eu não sinto nada se eu colocar. Dizem que é muito bom, né? Que é arruda, guiné. Mas eu, sinceramente, o que eu sinto, quando sinto alívio, que a gente bota daqui para baixo, não bota na cabeça, não. É daqui para baixo, bota aqui, pronto. Se você toma um banho de descarga e sente alívio, é porque você estava com energia muito negativa. Agora, se você coloca não sente nada, é porque a tua energia está boa, tá? É assim. Então, a própria Umbanda, ela usa ervas para se proteger. Mas não é também estar sempre tomando, não. Toma 15 dias, o máximo. Toma uma vez por mês, mas de vez em quando é bom, gente, é bom. Alguns centros, quando você vai se consultar, eles dizem para você, toma banho, ou você pode perguntar ao guia. Você pode perguntar ao guia do médico qual seria a erva melhor para você tomar banho, porque ele sabe quem é o teu orixá. Aquele que te irradiou quando você era uma sementinha, ainda não tinha consciência, e você foi irradiado por aquele trono, né? Aquele trono que é o orixá na Umbanda, o trono de Deus que te irradiou. Pode ter sido do amor, que aí corresponde a uma entidade, pode ser do conhecimento, da lei, da justiça, etc, etc. Bom, então agora, voltando ao Evangelho, as consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios do Criador e resultam da lei do progresso, que é uma lei do Criador. Agora vamos ao subtítulo: Instruções dos Espíritos à Nova Era. O Criador é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Certo, ele foi enviado pelo Criador, mas eu já tive uma informação, das novas informações, em que Moisés, apesar dele ter vindo também com missão, mas ele depois desvirtuou um pouquinho, né? Ele saiu um pouquinho da missão, tá? Acho que dá para vocês entenderem. Embora ele tenha feito bem para muita gente, mas também ele
se desviou um pouquinho. O povo hebreu foi o instrumento de que o Criador se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Bom, então vamos lá entender isso aqui. Vicissitudes são as coisas, né, que ocorrem, não muito boas, que os hebreus passaram. Os hebreus são os judeus, né, de hoje. Bom, então, eles passaram muitas coisas ruins, perseguição, etc. E depois eles tiveram a ajuda, né, do Criador. E isso, para muitos, ficou mais intensificado a crença mais. Os olhos, vamos dizer, da pessoa que vê verdadeiramente o que era, que Deus, o Criador, né? Que o Criador existe, que toma conta de seus filhos, mesmo a gente sabendo que não está tomando. Quando a gente passa situações na vida muito ruins, a gente pensa que não estamos sendo ajudados, mas de repente eles diminuíram até aquilo que você está passando, diminuiu a dosagem. Foi bem menor do que se ele não tivesse intervido através dos seus trabalhadores, né? Dos outros espíritos que trabalham para ele. Às vezes, a pessoa tem que passar certas situações para impedir outras piores. Ou, às vezes, ela tem que passar certas situações para ver o caminho onde ela tem que seguir. E também, às vezes, para um aprendizado, né? Também. Bom, continuando o Evangelho. Os mandamentos do Criador, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos do Criador deixavam de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade devia percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar, e esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar ao Criador de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, tal como então a oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia do Criador lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum,
de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que o Criador se utiliza para fazer com que a humanidade avance. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios do Criador. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Entre parênteses, um espírito israelita, Mulhouse, 1861. O que eu entendo é que esse espírito falou estas palavras que eu acabei de ler. Tópico 10. Um dia, o Criador, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade transpor as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza e crede tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, revertia-se em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos. A ciência, vou repetir, o coração e o amor devem marchar unidos, vamos dizer, que se há é craseado, mas vou mudar a palavra. Unidos para a ciência, com a ciência, né? Unidos com a ciência. Deveriam ter, na tradução, deveriam ter colocado com a ciência. Mas... O reino do Cristo, passado 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio, cristãos. Voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Ainda não veio, ele quer dizer, na época em que foi psicografado esse evangelho, porque a época é agora. Agora que veio, tá? Em 2023. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os espíritos bons já vô-lo disseram bastante. Curvai-vos ao sopro percursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados, isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas.
que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa humilde voz, pois sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, entre aspas, somos pequenos, não tenham sentido para vós, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animálculos não elevam continentes? Começou a nossa cruzada, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. Modernos, não uma guerra. Modernos são São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Esse trecho é Fenelon Poitiers, 1861. Tópico 11. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte, e encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Essa palavra vulgarizadores é uma palavra meia da época, né? Falavam isso, dá a impressão que é uma coisa vulgar, ruim, mas não é. Vamos substituir aqui. Santo Agostinho é um dos maiores e agora a palavra divulgadores. Obrigada aí quem. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda a parte, e encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, nos quais a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu na sua alma aquela estranha vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade não estava a lures, nem nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe chamava, entre aspas, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, exclamou, meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões que esse eminente espírito nos deixou as palavras ao mesmo tempo características e proféticas que pronunciou após ter perdido Santa Mônica. Então, ele diz, estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina! É por isso que hoje
vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele outrora já havia pressentido, se constituiu seu ardoroso propagador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo, Paris, 1863. Agora eu vou ler uma nota que tem aqui abaixo. Vou botar maior a letra, peraí, porque a letra é muito pequena. Nota. Será que Santo Agostinho vem demolir o que edificou? Certamente que não. Mas, como tantos outros, ele, com os olhos do espírito, o que não via como homem sua alma desprendida, entrevê novas claridades, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz brilhou para ele, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Por isso, teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos incubos e sucubos, e o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Bom, agora eu vou falar sobre os incubos e sucubos, para quem não sabe, né? Prestem atenção, mas esqueçam esses nomes, para nem evocar o nome deles, ok? Incubos e sucubos. Quando a pessoa fica pensando muito em sexo, ou ela faz, quando pratica sexo, ela faz não sexo normal, ela gosta de fazer outras práticas que não é considerada normal para ele, vamos dizer. Esses incubos e sucubos, um é feminino, outro é masculino, são espíritos que vão ali e ficam transando junto. Ou se a pessoa não tem ninguém, mas fica pensando, desculpe a palavra que eu vou dizer, mas se masturbando, vem e fica ali, transando. E aí é ativado mais a vontade sexual. Para quem acha que fazer sexo é pecado, não. O que não se deve é ficar pensando assim, para não atrair. A pessoa deve procurar, né, a sua cara metade lá, alguém, e normalmente, né, fazer um sexo normal. Mas esse sexo normal tem um porém. Por exemplo, se uma pessoa é promíscua, eles vão estar ali. E outros tipos de espíritos trevosos, tá? Se a pessoa faz com um e com outros, eles intensificam mais a vontade de fazer sexo. Não é pecado. Não é pecado como algumas religiões ensinam. Não é pecado, as novas informações. Não é pecado, a gente tem o nosso sexo, é para fazer, até, por um lado, é saudável, né? Porque a gente ativa os hormônios, e a finalidade também é para termos nascer um corpo, para que o espírito lá dentro do útero da mulher, que ele se encaixe já no corpo que está sendo fabricado, para ele, quando nascer, sair da mulher, nascer, viver aqui nesta terceira dimensão. Alguns será para aprender, muitos vêm aqui para aprender, outros vêm para queimar um pouco do karma, porque vai ter novas reencarnações, porque ninguém queima o karma de uma vez só. Isso é impossível. E outros vêm em missão, para ensinar, para levar a palavra do Pai, Mãe, Criador, seja na religião
cristã, na evangélica, no budismo, no espiritualismo ou no espírita, ou no bandismo, e outras. Então, não é pecado um religioso, um de Umbanda, transar, só não deve transar antes de ir trabalhar no centro, né? É uma questão de perda de energia, porque tem qualquer coisa de energia. Não sei bem, não, porque eu já li, mas não fixei muito, não tive muito interesse. Então, nem deve beber também, né? Então, pode fazer normalmente. O pastor, os que frequentam a igreja, também pode fazer, não tem problema. Desde que faça, que tenha seu parceiro ou sua parceira e que não seja promíscuo. Promíscuo é ter vários parceiros, né? Hoje vai com um, amanhã vai com outro, ou vai ali com 2, 3 ao mesmo tempo, né? Isso aí é promiscuidade. A pessoa gosta daquele. E é o caso de traição, né? Não é permitido trair, mas cada caso é um caso. Vamos agora, pela minha compreensão, por exemplo, vamos admitir que a mulher. Deu o exemplo da mulher. Quem trai mais é o homem, mas hoje as mulheres também estão traindo. Então, vamos admitir que o homem tenha ficado doente, ela ainda é jovem, ele também, e que essa doença o fez ficar frouxo, quer dizer, não. Mas ela era casada com ele já e teve filhos, então ela não quer perder o casamento, né? Ela não quer separar dele por causa disso. Mas ela tem hormônios, então ela tem uma necessidade. Então ela vai lá fora. Se ela tiver sempre o mesmo par, né? Porque ela vai por necessidade. Claro que esse julgamento pela espiritualidade será diferente daquela mulher que sexualmente ela vive bem com o marido, mas não está satisfeita e vai lá fora arrumar outro ou outros. Veja bem, cada caso é um caso. Então, tudo é analisado pela espiritualidade e aí é determinado o karma da pessoa, né? Devido a tudo é o caso também. Uma pessoa mata a outra por uma razão. A segunda pessoa mata também por uma razão diferente. Uma terceira também mata por razão diferente. Por exemplo, matou os pais para ficar com a herança mais rápida dos pais. Hediondo, crime hediondo, né? O outro matou para se defender. Ele ia ser assaltado e teve a impressão, ou achou que o cara ia atirar nele. Então, ele tentou, bom, já que eu vou morrer, né? Aí tentou ir naquela luta, ele mata, aí vem e mata, porque tinha que se defender, mata o bandido. Julgamento diferente vai ser julgado anterior. O outro mata, também é assaltante, mas diz, tu vai morrer de qualquer maneira, rouba tudo e pá, mata, também vai ser diferente o julgamento. E outras maneiras de matar as pessoas. Aquele que esquartejou a pessoa viva, queimou a pessoa viva. Então, o crime é hediondo, todos eles, mas o julgamento será diferente. Mas nós não temos o direito de julgar ninguém, porque nós não sabemos os motivos. Porque o vizinho está brigando lá, está brigando, tem um casal brigando. Você, se puder acudir, vai. Se puder telefonar para a polícia, ó, o cara está ameaçando a mulher de morte, então faça, mas não julgue. Você não sabe por que eles brigaram? Aí você escuta a versão de um, escuta a versão de outro, é o que a polícia faz, né? E às vezes nem chega à conclusão, fica até atônitos, porque um fala a sua maneira, o outro também fala a sua maneira, né? Então, nós não podemos julgar ninguém, porque a gente não sabe os verdadeiros motivos. Às vezes, aquela filha que matou os pais, e que para ficar mais, mas às vezes aquilo vem de anos
que eles encheram o saco da filha com tanta coisa ruim que diziam para ela, humilhação, e que ela não valia nada e tal. Não. Eu hoje, por exemplo, mas quando a pessoa vem com uma índole boa, sei lá, eu escutei até 30 e poucos anos que outras pessoas que se escutassem o que me diziam diariamente e assistir à violência que havia, eu poderia ser uma pessoa, uma drogada, uma criminosa. Sempre a gente tem consequências. A gente fica triste, tem depressão, são muitos anos, sempre fica sequelas. Mas outras pessoas não aguentam. Tem pessoas que não aguentam isso. É como o bullying. A criançada agora não deu para ir lá matar os colegas por causa do bullying, porque é triste. O aluno vai lá, está numa boa, quer aprender, aí o outro começa a debochar dele. Ou porque ele é meio esquisito, ou porque a roupa dele não é muito atualizada com a deles. Mas é hoje, é no dia seguinte, é no outro dia, e provocam, todo dia provoca. Quer dizer, tem gente que não aguenta isso. Mas isso não lhe dá o direito de chegar lá e metralhar os alunos, os colegas. Ele vai responder, ele vai para o grau pior que tem. Mas o motivo foi porque não aguenta. Mas aí não tem desculpa. Pedisse para o pai tirar ele daquele colégio, há outras formas, ou então que enfrentasse os colegas, que desse as respostas que deveria dar. Então, há sempre uma saída, né? Em certas coisas há sempre uma saída. Não é agora ir lá e matar, né? Até porque ninguém tem o direito de matar nenhuma criação que o nosso pai, mãe criador primordial criou, tá? Ninguém tem esse direito. Nem direito de matar um animal, embora matem para comer, mas ninguém tem esse direito. É assassinato. Assassinam diariamente não sei quantos animais, né? Isso é considerado assassinato na espiritualidade, matar animais. Bom, e quem come também. É por isso que eu digo, eu não sei, talvez eu vá também para um umbral, porque eu, desde criança, né, porque faziam carne aqui em casa, e carne era frango, era carne de vaca, de boi, de porco, frango, era variado. Naquela época dava para fazer isso. Agora, se fosse agora, não dava não. Nem carne dá, às vezes nem dá para comprar. Era de polvo, outro tipo de peixe. Bom, os derivados, fígado, miúdos, que fala miúdos de galinha. Aí eu olhava para aquele fígado, eu sentia um pouco de repulsa, eu olhava e começava, come, que o fígado tem ferro, tá esquisita, come. Tá. E eu era obrigada a comer, né? Fígado de galinha, fazia muito fígado de galinha. Então, eu fui habituada, quer dizer, meu organismo, vamos dizer, ele ficou estragado, porque era no almoço e no jantar. Todo dia, anos e anos. O que me ajudou, por isso que eu digo para vocês, às vezes a gente passa certas situações para nos levar por um outro caminho. O que me ajudou, foram duas coisas que me ajudaram para eu, porque raramente eu como, tá? Raramente, é difícil eu comer carne ou outro. Carne pode ser de frango, ou peru, boi, né? Raramente. Mas duas coisas que fizeram com que eu fosse deixando. Dificuldade financeira.
porque não dava para comprar mesmo. Só comia arroz, feijão e não tinha nada, às vezes, para... Foi uma situação que eu passei. Eu não sei quanto durou, 1 ano ou 2 anos, uma coisa assim. Aí fiquei com doenças que eu teria agora, com osteoporose, problemas porque eu carregava muito peso na coluna, a artrose veio nos joelhos veio mais cedo, porque faltou a vista, com problemas na vista, porque faltou complemento da alimentação. Não estou falando da carne, outras coisas, verdura, legume, né, para juntar. E às vezes eu só comia mesmo arroz e feijão. Depois eu já meditava, mas eu sentia que não era bem assim, tinha alguma coisa que eu tinha que saber. Aí, uma ex-colega, que até foi da mesma faculdade que eu fui, me indicou um lugar para fazer meditação, que era o Brahma Kumaris, que era no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fui para lá. Então, eu gostei, quis seguir e fiquei 2 anos sem comer carne de espécie nenhuma, sem beber nada. E isso que me ajudou. Mas depois eu retornei, porque eu depois fiquei novamente um pouco de dificuldade. E então hoje, às vezes também o organismo, ele parece que ele fica pedindo, né? Então eu sou 80% ou 90% vegetariana, porque eu como ovo, né? Mas quando eu uso comer um pouquinho só, eu começo a soluço. Começa já, o meu organismo já está rejeitando. Ótimo, eu digo, ai, que bom, mas ótimo, né? Está rejeitando. Então, eu posso passar o mês todo e comer uma só ou 2 vezes. As novas informações, para quem ainda não consegue deixar totalmente, aconselha a comerem peixe, porque os peixes, eles não sofrem tanto como os animais. Tá? A consciência do peixe é diferente. E eles sofrem, né? Porque eles estão ali querendo respirar e não respiram, mas mesmo assim, e depois um espírito coletivo, né? Uma alma coletiva, não sofre tanto também por isso, é interessante. Não entendo bem por quê. É a alma coletiva, mas por que não sofre tanto por ser uma alma coletiva? Aí eu ainda não alcancei muito isso, mas estou passando para vocês. Bem, então, continuando o Evangelho, falei isso dos sucubos e incubos. Bom, agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento do que fora predito. Proclamando hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. Dá-se o mesmo com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Ver Mateus 25, capítulo 25. Não, capítulo não, como é? Capítulo 25, 1. Capítulo 25, versículo de 1 a 13. Bem, o capítulo 2 vou deixar para o próximo, tá? Vou fazer só aqui a minha anotação. Para não esquecer. Capítulo 2. Vai ser o 7º vídeo, capítulo 2.
Pronto. Então, senhores, é isso. Então, por vocês estudarem o Evangelho, não quer dizer que vocês não vão aceitar as novas informações. Está vindo informação pra caramba. O que a gente passa. E é bom vocês lerem aí a ciência espiritual da criação. Uma coisa complementa a outra. Ficou sabendo o que é que acontece quando a dimensão está desequilibrada, para onde é que vai para o atemporal, o que é que acontece com os seres que são desmagnetizados, perdem todo o magnetismo, toda a energia, né? Então é bom saber, os espíritos têm uma preocupação muito grande, e Jesus Cristo, né, tem uma preocupação muito grande, e o próprio Criador, porque eles sabem as consequências que acontece quando a gente abraça as trevas, ou quando a gente não somos ruins como pessoas, mas cultivamos a mágoa, a inveja, cultivamos o deboche para com os outros, embora não sejamos uma pessoa muito ruim, mas cultivamos a cobiça. Então, eles se preocupam, porque tudo isso desarmonia não só o ambiente em que a gente vive, o trabalho ou a residência, não. É o bairro todo, são todos os países, porque tudo está ligado, é o próprio planeta. Então, há uma preocupação muito grande, eles estão sempre transmitindo novas informações, alertando para que a gente siga o amor incondicional, as leis do amor incondicional. Só existe uma lei para se viver. É a lei do Cristo, que é a lei do Pai, Mãe, Criador, primordial, que é a lei do amor. Somente essa faz com que a gente tenha tranquilidade, com que a gente seja pacífico ou pacífica. Somente o amor incondicional amplia a nossa inteligência, que será voltada para o bem. Os das trevas também são inteligentes, porque já tinham desenvolvido essa inteligência anteriormente, mas se voltam para o mal. Então, tudo que uma pessoa fizer, até na tecnologia, se essa pessoa tiver amor do bem, ela vai fazer coisas na tecnologia para bem das pessoas. E os outros da não-luz, das trevas, eles vão fazer coisas para o mal. Bombas, canhões mais potentes, bombas mais potentes, gases para liquidar as pessoas, vírus, fazem vírus, novas bactérias, novas doenças. É isso que acontece. Bom, senhores, então, para a próxima, vamos ao segundo capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec.